São nossos trabalhos. Eu prometo circular. Eu não estou acostumado assim, né? Com esse microfone, a gente fica... Eu sou tímido. Bom, há um texto como tema central, o processo da revelação na mediunidade, ou a mediunidade e os processos de revelação. Há uma questão do livro O Consolador que nos chama a atenção. A questão 271, quando pergunta ao Emmanuel o seguinte: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E Emmanuel responde: o profeta de Israel deu à terra, as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, vírgula. Dá um seminário isso aqui. Até agora, vírgula. A humanidade da era cristã recebeu a grande revelação, artigo definido, em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade, a justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a 3ª revelação da lei, no singular, a 3ª revelação da lei, no singular, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Um dia eu queria escrever assim, porque em 3 parágrafos, para falar das 3 revelações, daria um seminário de 3 dias. Um seminário de 3 dias. Mas, infelizmente, nós temos que retirar
o essencial que vai nos servir agora, imediatamente. Primeira coisa, a lei no singular. Então, o primeiro exercício de educação, não sai um pouquinho, né? Reclama que não sai, né? Não sai um pouquinho. Sai. O primeiro exercício que eu tive que fazer, fica melhor quando sai, né? O som. O primeiro exercício que eu tive que fazer. Opa, aí também não. Ficar quieto aqui. O primeiro exercício que eu tive que fazer é um exercício de compreensão. Não é simplesmente. É claro que envolve interpretação de texto. Microfonia. É claro que envolve interpretação de texto. Evidentemente. Mas também há um exercício de mudança de paradigma. Porque se nós olhamos para uma questão do ângulo errado, a nossa compreensão é deficiente. Então, eu vinha de um aprendizado, eu vinha de um hábito mental de encarar assim, lei de justiça, Moisés. Lei de amor, Jesus. Lei de verdade, Kardec. 3 leis. Pelo amor de Deus, quem diz que são 3? Quem disse que são 3? Qual é a última lei moral do Livro dos Espíritos? Lei, no singular, inclusive o L está maiúsculo, lei. Porque não é no sentido de um aspecto técnico, né? Não é apenas uma legislação, é um ordenamento jurídico. Lei, maiúsculo. De amor, vírgula. Não, lei. Está fugindo? Tem que subir. Ok. Tem que subir, claro, tem que falar da lei. Né? Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Lei no singular. 3 qualificações de uma lei. Agora, olha o que o Emmanuel diz. O profeta de Israel deu a terra. Porque em Marte foi outro profeta, em Júpiter foi outro. Naquele planeta que vocês conhecem, então naquela galáxia, 200 milhões de anos-luz da Terra, foi outro profeta. Na Terra, quem deu as bases da lei, divina e imutável, porque a lei é divina e ela é imutável e ela é galáctica. A lei de Deus vigora em todos os ambientes físicos e espirituais do universo infinito. Por isso, quando nós refletimos, houve um espírita encarnado que fez um trabalho verdadeiro de filosofia espírita. Chama-se Leon Denis. Depois tivemos alguns outros que tentaram desenvolver a filosofia espírita. Mas ainda não tivemos filósofos da estirpe de Leon Denis para continuar as reflexões filosóficas. Porque a doutrina espírita representa a maior mudança de paradigma no estudo da religião, da religiosidade e da espiritualidade humana. Porque enquanto as outras filosofias e teologias trabalham com um Deus da terra, trabalham com a revelação terrena, a doutrina espírita trabalha com uma lei divina e imutável universal. Universal. E isso, para o mineiro, é difícil. Para o mineiro é difícil, né? Porque imagina que está tudo ali dentro da montanhazinha dele. Eu estou brincando. A humanidade é assim. Ela tenta aprisionar Deus nos seus limites culturais, linguísticos, históricos.
Acontece que as bases da lei divina imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva, é claro. Se nós somarmos esse primeiro parágrafo, a informação de Emmanuel, de que quando Moisés chegou, a terra estava na infância espiritual, eu não estou falando infância sociológica, nós já tínhamos civilizações avançadíssimas, a China milenária, o Egito e outras que nós não temos registro escrito. Mas espiritualmente falando, no trato das questões espirituais, a humanidade estava na infância. E você não pode dar para a criança conteúdo que você ensina na faculdade. Eu não coloco uma criança no banco de escola e começo a ensinar integral e derivada para essa criança. Logaritmo. Não posso fazer isso. Com uma criança, eu trabalho com elementos de concretude. Eu vou ensinar ele a somar, o que eu faço? Você coloca um conjunto de maçãs, um conjunto de pera, para ele entender que não pode somar unidades diferentes, você só soma as unidades similares. Você começa a trabalhar algo que é abstrato. Então Moisés teve que se valer de elementos concretos para dar as bases da lei. As bases da lei. Aí ele prossegue. Eu vou pular algumas coisas. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. Insuperável do amor. Em que sentido? No sentido de que não tinha amor na primeira revelação? Porque quando a gente faz uma pesquisa assim, resuma a lei de Moisés, todo mundo levanta a mão e diz assim, olho por olho, dente por dente. É a forma como nós conseguimos resumir a lei mosaica. Onde está isso nos 10 mandamentos? Pelo amor de Deus, qual mandamento que é esse, olho por olho, dente por dente? E ninguém consegue responder. Ninguém consegue responder, porque Deuteronômio diz assim, primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, e vai. E os primeiros 4 mandamentos são mandamentos que estão resumidos na lei moral de adoração. Os 4 primeiros mandamentos. E os outros 6? Não é à toa que 6, o número do homem, né? Não matarás, não farás, não. As bases da lei começam com os limites do não fazer. Não ultrapasse essa fronteira no relacionamento com o próximo. De modo que os últimos 6 mandamentos podem ser resumidos em Levítico 19:8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, um grande sábio da época de Jesus, Hiléu, avô de Gamaliel, que não conheceu fisicamente Jesus, que é considerado o maior sábio judeu de todos os tempos, quando perguntado para resumir a lei mosaica, ele resume: amor. Então, de onde nós tiramos olho por olho, dente por dente? De onde? De onde? Jesus responde. Quando vão indagar ele sobre uma regra que é civil, que é o divórcio. É uma regra civil. Dizem a ele assim, Moisés deu a carta do divórcio. Mandou dar a carta do divórcio. E Jesus começa a voltar para a origem. E diz assim, mas no início não foi assim. Fazendo a grande distinção
entre o que é lei civil, o que é lei de contenção social, e o que é base da revelação da lei divina e imutável. Que é a distinção feita por Kardec. Porque apedrejar, fazer isso, fazer aquilo outro, que estão nas regras de Moisés, são leis de contenção social. São leis de um estadista que está estabelecendo uma etnia, que está estabelecendo um povo, que está conduzindo uma comunidade que vivia segundo as regras do entorno. Mas essa era a base? Essa não era a base. E aqui Emmanuel vai usar uma palavra assim, ó, que é a justiça. Moisés trouxe a missão da justiça. Eu pergunto, a missão de Moisés está concluída no orbe? Não. Porque enquanto houver uma injustiça no planeta Terra, Moisés não descansa. A lei, a revelação dos aspectos de justiça da lei representa uma missão. É uma missão. E ele vai dizer assim: e o Espiritismo, em sua feição de verdade, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. O trabalho da verdade. Esse trabalho se esgota. O trabalho da verdade se esgota. Sabe quando vai acabar a tarefa da doutrina espírita? O dia que você conseguir colocar um oceano num copo d'água. Porque Deus é o absoluto, e o absoluto nunca vai ser contido no relativo humano. Nunca. A criatura não tem acesso ao absoluto da verdade. Isso está no início do livro dos Espíritos. Se alguma criatura chegar ao mesmo nível de Deus, nós vamos ter dois deuses. A verdade é uma tarefa. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho que exige disciplina, que exige dedicação, que exige entrega, Por isso Sócrates dizia: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. A doutrina espírita tem ainda uma tarefa enorme, porque a ignorância humana é imensa. E ela vai removendo a ignorância aos poucos, ela vai avançar milímetro a milímetro, milímetro a milímetro. E no centro? No centro disso tudo nós temos Jesus, que escolheu. O que ele escolheu? Ele poderia ter falado assim: eu vou ao mundo para dar as bases da lei. Não quis. Eu vou ao mundo para trazer a tarefa da verdade. Não. Ele quis concentrar nas mãos a revelação insuperável do amor. Porque o que Emmanuel vai dizer? A justiça e a verdade nada mais são do que instrumentos divinos da sua exteriorização. Justiça e verdade que não estão a serviço do amor perderam o foco e desviou-se do objetivo sagrado. Porque a justiça que deixou de ser instrumento do amor vira vingança. E a verdade que deixou de alimentar-se no amor vira prepotência boba e tola. Revelação. Mas o mais surpreendente é o que Emmanuel vai dizer aqui. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Sempre. O
o processo de revelação não foi interrompido. Não foi interrompido. E eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, é a mesma lei, nós só estamos ampliando a nossa compreensão. Só estamos ampliando. O homem terreno se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Aí eu chamo a atenção para o Vinha de Luz. Um capítulo chamado Plataforma do Mestre. Plataforma do Mestre. Não é a plataforma da Dilma, não é a plataforma do Barack Obama, é a plataforma do Mestre. E Emmanuel diz assim: o que fará Jesus da humanidade redimida, não sabemos. Porque nós ainda mal estamos visualizando a redenção da Terra. Jesus já tem planos para que ele fará com a humanidade depois que nós estivermos redimidos. Mas diz Emmanuel, o que fará? Não sabemos. Porque é defeso ao mínimo soldado saber os planos do general. Não é, Arnaldo? Soldado não sabe a estratégia do general. Emmanuel se compara ao soldado e compara Jesus ao general, ao estrategista. O futuro da Terra já está planejado para os próximos milhões de anos. Milhões de anos. Nós estamos avançando progressivamente na compreensão da lei divina. Na compreensão da lei divina. Mas aqui eu queria chamar um ponto fundamental. Um ponto fundamental. Quando Jesus vem complementar e aprimorar nossa compreensão, ele diz: eu não vim destruir o que Moisés já fez. E no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: eu não vim destruir nem o que Moisés, nem o que Jesus fez. Portanto, eu não acredito em nenhum avanço da revelação que destrua Moisés, Jesus e Kardec. O aprimorar não é desfazer. Essa sequência tem uma linha. Tem uma linha de desenvolvimento. É claro que há aspectos do conhecimento espiritual que mal foram tratados. Mal foram tratados. Eu vou dar um exemplo. Ontem, no Congresso de Goiânia, uma médica espírita de São Paulo estava tratando sobre a questão dos animais na erraticidade. E ela, de forma muito competente, trazia os textos, falava da pouca informação que tem. Mas é claro, porque quando a gente desencarna, o nosso problema não é o poodle que você tinha em casa e que agora está no mundo espiritual. O problema são os conflitos emocionais que nós travamos na encarnação e comprometendo a vida. Então, por que a espiritualidade vai avançar trazendo esses conhecimentos? Enquanto as famílias estão se dissolvendo por causa do uso de entorpecente, enquanto pessoas estão suicidando, enquanto há 15 dias atrás eu perdi uma colega de faculdade, a procuradora federal, que foi assassinada pelo próprio marido na frente dos 2 filhos. Dá para a espiritualidade falar de animais na erraticidade quando um pai mata a esposa na frente de 2 filhos pequenos? Será que nós temos direito de avançar na revelação espiritual, então crianças estão na rua abandonadas? Nós temos esse direito? É por isso que Alexandre fala, a apropriação indébita. Nós queremos nos apropriar dos bens divinos sem merecer. Sem merecer. Sabe onde tem essa lição no Evangelho? A
parábola de Lázaro e do rico. Quando o rico é esclarecido, ele fala, pelo amor, tem que voltar lá e contar para as pessoas. Eles falam, não. Eles têm Moisés e os profetas. Eles precisam primeiro viver o que Moisés e os profetas ensinaram para merecer essa revelação. Para merecer. Eu lembro que um companheiro querido, numa dessas viagens, estava fazendo um estudo, ele procurou e falou assim, você queria saber alguma coisa sobre, uma coisa mais profunda, mais detalhada, sobre os 7 corpos. Eu falei, amigo? Rapaz, nós estamos numa viagem de 400 quilômetros, eu estou no quilômetro 20. Você está querendo perguntar para mim o que eu estou enxergando no quilômetro 390? Quanto é importante os 7 corpos? Nós não aprendemos nem o perispírito ainda, eu vou trabalhar com o 7º. Com o 7º. Então, é preciso adequar. Nós acompanhamos na obra de André Luiz. Toda vez que André Luiz começa a ser tomado por uma curiosidade mal fazer pergunta, o benfeitor fala, André, calma. No momento oportuno, nós vamos saber. No momento oportuno. Porque você vai adquirir o conhecimento na medida em que opera. Em que opera. Porque nós aprendemos na doutrina. Se você criou o espírito de serviço e você está trabalhando no bem comum, o conhecimento que lhe faltar chegará às suas mãos de brinde. Não falta ferramenta ao servidor fiel. Não falta. Não falta. Nós podemos fazer aqui do Abrigo Jesus aqui, se faltou, faltando recurso, de repente surge, não é assim? Surge. Ao trabalhador fiel, não falta ferramenta. Então, essa reflexão sobre revelação, nós pensamos também no livro Jesus no Lar, o Neo Lúcio, no capítulo 3, Sara, esposa de Benjamim, em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, começaram a conversar sobre reino de Deus, sobre revelação, e ela faz uma pergunta a Jesus. A esposa de Simão Pedro. Ela faz uma pergunta. Com a fé em nosso Pai Celestial aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Qual que é o trabalho mais importante aqui na sua casa? É a criação de cabras. Redarguiu a interpelada, curiosa. Para onde que Jesus está indo? O que tem a ver a criação de cabra com revelação divina? Tudo. Aí Jesus pergunta para ela: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico?
Porque quando você tira o leite da cabra, ele sai na temperatura adequada, ele sai com todas as propriedades adequadas. O problema é a conservação. O que fazer para conservar o leite inalterado e puro? O espiritismo que flui de Jesus vem puro e inalterado. Como que o espírita deve fazer para manter esse leite puro e inalterado? Essa é a questão. Essa é a pergunta. E ela responde: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele, o leite, será depositado. Não precisa nem comentar isso. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Ou seja, o problema é o problema é de recipiente. O problema não é do leite. O problema é de recipiente. Vamos guardar isso. O problema é de recipiente. Jesus sorriu. Ficou feliz. Porque ela foi... As mulheres são danadas. Você acha que elas estão falando de leite? Acho que ela está falando do assunto, ela está falando de outro. Jesus levou para leite de cabra, recipiente, e ela entendeu tudo. Aí Jesus fala assim: assim é a revelação celeste no coração humano. Ei, peraí. Qual que é o recipiente? É o coração. A revelação é o leite. Então, o recipiente é o coração de quem recebeu a revelação. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerado, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher, reduzindo a proporção dos bens que nós poderíamos recolher. Então o problema aqui não é quais os espíritos que estão aqui nos inspirando. Não é o leite que eles estão nos oferecendo. O problema são as imundícias da nossa alma, que vão azedar, que vão contaminar a inspiração mediúnica, que vão contaminar aquilo que os espíritos estão querendo nos mobilizar. Em verdade, Moisés e os profetas, isso é Jesus falando, foram valorosos portadores de mensagens divinas. Mas os descendentes do povo escolhido, não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Então, o problema nunca foi de Moisés. O problema não foi dos profetas. O problema é de quem estava recebendo. Porque não purificou. Onde Jesus diz isso de maneira clara? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Aí a pessoa acha o seguinte: o odre é Moisés, o odre velho é Moisés. Não, o odre velho era o coração de quem estava ouvindo Jesus.
Porque o vinho que Moisés ofereceu, aliás, na cultura judaica, o vinho simboliza a Torá. O símbolo da revelação divina é o vinho. É o vinho. Daí lá no profeta Ezequiel, a videira. E por isso Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. É dele que procede o vinho da revelação divina. Moisés deu o vinho que ele possuía, mas onde estava o problema? No receptáculo. No receptáculo. É por isso que os nossos contemporâneos, Jesus continua, os nossos contemporâneos, as pessoas que estão aqui agora, Sara, são justos e injustos. Crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Porque nós estamos com a alma enferrujada. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão. Azedou o vinho. Azedou. Então o que a gente aprende? O judaísmo azedou. Porque o judaísmo é o movimento que surgiu da revelação mosaica. O cristianismo azedou, porque o cristianismo é o movimento que surgiu da revelação de Jesus. E o espiritismo pode azedar. O movimento espírita pode azedar, porque ele é a consequência do ensino puro dos espíritos. Mas acontece que Jesus confia em Kardec, confia mais ainda nele mesmo e confia em Moisés. Mas será que os nossos corações são confiáveis? Não é? Será que nós somos confiáveis? Ou será que nós não estamos misturando ao ensino dos espíritos as nossas tendências de 5, 10 mil anos atrás e enferrujando a doutrina espírita e apodrecendo a mediunidade? É uma reflexão dura. Eu estou fazendo ela para mim. Não estou brigando com ninguém. Eu estou me fazendo essa reflexão. Eu estou fazendo. Porque não adianta nada vir uma pleiade de espíritos aqui e inspirar essa palestra se eles encontram um coração imundo de Haroldo Dutra Dias. Aí o que adianta? Vem Eurípides, vem Honório, vem Sobral, vem professor Kleber, chega aqui e encontra Haroldo. Encontra um encarnado cheio de preconceito, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, cheio de estupidez. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? É igual você pegar um copo com lama e servir água pura. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O mestre, então, transformam o vinho no vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Porque nós nunca vamos poder interromper o trabalho divino, mas a gente adia, que já é um prejuízo enorme para nós. Para nós. Porque Deus não tem pressa. Nenhuma. Nenhuma. Nós adiamos o trabalho divino.
A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Ninguém quis nem falar nada. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara. Olha como é que Jesus era carinhoso, né? Foi lá carinhosamente com ela e disse assim: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste. Cai aquele orvalho da noite numa pétala de lírio, aquilo é um diamante, reflete o sol. Mas na poeira da estrada é gota lamacenta. O mesmo orvalho que cai na poeira vira lama. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Capítulo 3 do livro Jesus no Lar. Capítulo 3 do Jesus no Lar. Por isso, quando eu tive a oportunidade de dialogar com amigos judeus, e eles estavam numa conversa e um disse assim: pois é, mas por que vocês não gostam de Moisés? Por que falou isso? Quem falou isso? Não, porque eu ouvi dizer. Falou: cuidado, amigo. Moisés é o vinho da Torá. Ele ficou todo feliz, né? O problema é o receptáculo que ele encontrou. Porque enquanto ele estava recebendo as tábuas da lei, o povo estava fazendo bezerro de ouro. Fazendo bezerro de ouro. Quando passou pela primeira dificuldade no deserto, o que eles falaram? Foram lá brigar com Moisés. Eu preferia ser escravo no Egito que ficar livre aqui passando fome. Não é? É o que a gente ouve. Marival, o Arnaldo, todos aqui, o Paulo, todos a gente ouve isso. A pessoa fala: não, essa doutrina espírita é muito limitante. É a mesma atitude. É muito limitante. Eu não gosto de ser limitado. Aí eu me lembro da frase de Emmanuel: é preferível chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Quem está caindo, está rindo. Está rindo, gente. Uma vez mostraram aquela propaganda do rapaz drogado numa festa rave, colocando o ouvido numa caixa enorme, com um som muito alto, né? E ele lá dançando em frente da caixa. Está sorrindo. Está sorrindo. Não é? Porque a queda espiritual é um narcótico. Você vai inconsciente. O difícil é a subida. É subida. Alguém já viu algum alpinista lá no esforço, rindo, contando piada? Não. Ele está lá concentrado na subida, com medo, tenso. Preciso encarar esse processo da revelação, da transformação moral. Da transformação moral. Por isso, quando Jesus vai trabalhar com Paulo, ele diz assim: esse é o meu vaso escolhido. Esse é o meu vaso escolhido. Eu quero que o conteúdo do Evangelho seja divulgado nesse vaso. Nós vamos colocar o líquido nele. Mas o que Jesus fez? Assim que apareceu para Paulo, disse para Saulo, né, que não era Paulo ainda, disse para ele: eu te mostrarei o quanto convém sofrer pelo meu nome. Porque para o estado de rebeldia em que ele havia chegado, só o sofrimento para limpar o vaso.
Essa grande... Às vezes a gente pergunta assim, nossa, Jesus é sofrer, Jesus é chorar. Alguém viu Ananias apanhar? Me fala a passagem no Evangelho em que Ananias foi apedrejado. Paulo foi lá para matar ele, Jesus interveio. Nunca encostaram um dedo em Ananias, pelo menos que eu tenha tido notícia. Pode ser que na desencarnação dele tenha um martírio, porque aí era um fenômeno coletivo, não tinha como escapar. Mas alguém viu? Não vimos isso. Nós não vimos isso. Alguém viu Filipe sendo apedrejado? O apóstolo Filipe? Não viu. Quem que apanhou? Pedro. Tiago. Paulo. Então é o problema do recipiente. O recipiente que tem aquela sujeira mais incrustada, aquela que já está assim, sabe? Aquela nhaca que tem 3.000 anos, essa não sai. Essa é preciso um trabalho mais complexo de amolecimento. Um trabalho mais complexo de higienização íntima, moral. Então a gente vai aprendendo que Deus é um Pai misericordioso e amoroso que dosa a dor quando necessária, e se necessária, na medida certa para cumprir as suas funções. Na medida certa para cumprir as suas funções. Esse é o grande desafio. Porque senão nós vamos nos transformar em profetas do pessimismo, da dor e do sofrimento, como se a evolução, como se o aprendizado fosse algo estreito. Como se não fosse uma grande experiência da alma. Emmanuel afirma no livro Emmanuel, as organizações do cristianismo deturpado atrasaram a evolução da Terra em 1.200 anos. Se nós não tivéssemos deturpado o cristianismo, nós estaríamos mais de 1.000 anos na frente. Como nós estaríamos vivendo agora? Eu fico até zonzo só de imaginar. Estaríamos na frente. O planejamento era que, com a vinda de Jesus, a humanidade tomasse um impulso gigante. Mas como dizia Norim, o amor não constrange. Deus não constrange seus filhos. Nos trata, Ele é o Todo-Poderoso. Deus pode tudo. Tudo. Os únicos limites à ação de Deus são autoimpostos. Já pensaram nisso? Na Idade Média, Maimônides fez o seguinte raciocínio: Deus poderia criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não pudesse carregar? Não. Todos os limites que existem à ação de Deus foram impostos por Ele mesmo. Ele poderia chegar aqui e falar: agora eu quero e eu posso, e eu sou Deus, e eu vou pegar aqui fulano e vou purificar ele em 2 dias. Poderia fazer isso? Poderia. Poder para fazer isso ele tem. Mas não faz. Não faz.
Não faz. Eu até me recordo, de vez em quando, os filmes trazem lições curiosas. Tem um filme de humor com Jim Carrey, chama o Todo-Poderoso. Ele começa a reclamar muito de Deus. Não faz isso, você erra. Deus aparece para ele e fala assim, então é o seguinte, eu estou tirando férias, você fica aí no controle. E ele começa a achar que é uma questão de poder. Se eu tenho poder, se eu tenho recurso para fazer. E aí acaba quase que perdendo o amor da vida dele. E a única regra que ele deixou, a única limitação era o seguinte, você tem poder para fazer tudo. Você só não pode interferir no livre-arbítrio. E na hora que ele perdeu a noiva, criou aquela confusão toda, Deus retorna, no filme, né? Na metáfora. E ele fala assim, escuta, como é que eu faço para que uma pessoa me ame sem interferir no livre-arbítrio dela? Aí Deus falou, o dia que você encontrar essa resposta, você me conta. Inteligente, né? Porque esse respeito ao livre-arbítrio, respeito à nossa posição, a providência divina jorra recursos, jorra revelações pelo processo mediúnico. Sempre. Sempre foi pelo processo mediúnico. Desde os mais intensos até os mais sutis. Até os mais sutis. Tem processos da revelação que são de uma sutileza. Há um tempo atrás eu lia sobre o sujeito que descobriu a cadeia de benzeno. Se tiver químico aqui vai poder me ajudar. Que isso foi um avanço gigante na fabricação de medicamentos, a cadeia de benzeno. E o cientista estava lá anos debruçado e falou, meu Deus do céu, como é que essa cadeia de benzeno? Como que é isso? Um belo dia ele foi dormir e sonhou com um tanto de macaco de mão dada fazendo uma ciranda. Usaram uma imagem bem forte mesmo, chimpanzés de mãos dadas numa ciranda. Ele acordou, falou, mas meu Deus, mas que sonho esquisito. Falou, matei a charada. Os átomos de carbono estão todos ligados formando um ciclo. Só que não era um ciclo redondo, era como se fosse uma figura geométrica, todos ligados. Estava tudo ligado, porque ele estava pensando que separava. Ele não conseguia imaginar que os átomos estivessem ligados e fechassem uma cadeia. Daí a ciranda. Colocaram lá os chimpanzés para ver se chamava a atenção dele, né? Elefante, girafa, para ver se ele prestava atenção naquilo. Ele prestou, descobriu a cadeia de benzeno. Isso é mediunidade? É claro que é mediunidade. É claro que isso é mediunidade. Mas é aquela mediunidade sutil. É aquela mediunidade sutil. Como uma pessoa que furou, estragou o pneu em frente ao Hospital Espírita André Luiz, né? E o sujeito está lá, faltava, arrebentou a roda toda, saiu os parafusos todos. Como é que eu vou trocar o pneu? Eu tenho um step aqui, mas não tem os parafusos. E o interno lá do hospital, com esquizofrenia no último grau, está vendo ele lá. O que eu vou fazer? Ele falou assim, moço, tira um parafuso de cada roda e coloca. Eu falei, mas você não está internado aí no André Luiz? Mas não sou bobo não, moço. Então o processo mediúnico, o processo da revelação, ele tem essa sutileza. Ele tem essa sutileza. A espiritualidade fica aguardando até onde você vem. Até onde você é capaz de chegar com o seu esforço próprio. Com o seu esforço próprio. Fica observando. Vamos ver. Quando ela percebe que você deu tudo o que tinha, ela fala, complementa. Complementa.
Daqui ele não avança. Falta-lhe recurso. Complementa. Que é a maravilhosa passagem da multiplicação dos pães. No trabalho em favor do bem comum, porque isso é só no trabalho em favor do bem comum. Sonoro costumava dizer uma coisa que é o seguinte: se você está trabalhando em algo apenas com propósitos egoístas, você está andando com gasolina própria. Combustível próprio. A hora que acabar, acabou. Porque você está só com propósito. Mas quando você trabalha tendo em vista o bem comum, não falta combustível. Não falta. Não falta o combustível da revelação. Que na hora que você atingir o limite, eles vêm em complemento. É Jesus. Tem que alimentar a multidão. Quantos pães tendes? Mestre, nós só temos 5. 5 pães. E os peixinhos, pouquinhos. É tudo que nós temos. Então, trazer. 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 Por quê? Quanto que é 1000 vezes 0? Jesus fala assim: vem meu filho, eu vou multiplicar tudo. Você fala: mestre, eu não trouxe nada, então eu vou multiplicar nada. Não é? Multiplicar algo. Algo. O processo mediúnico é um processo de multiplicação. Multiplicação. Se eu não ofereço os meus pãezinhos e os meus peixes, não multiplica. Não multiplica. Paulo teve que purificar o vaso da alma e Paulo teve que oferecer a Jesus todos os potenciais da sua alma para que Jesus multiplicasse. E o texto de Atos, inclusive comentado por Emmanuel, é: Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. Operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E já que nós estamos falando em Paulo, para encaminhar, vamos, Paulo, apóstolo. É assim que ele ensinou. Na parte do Livro dos Espíritos, penas e gozos futuros. O Paulo, apóstolo, diz assim: gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Gravitar para a unidade divina. Eu vou tentar dizer isso no dialeto mineiro. Deus é o Sol, nós somos os planetinhos. Você tem a opção de não girar em torno de Sol nenhum e ficar perdido girando em torno de você mesmo. O nome disso é egoísmo e orgulho. Mas se você entende que o objetivo da humanidade é gravitar para a unidade divina, que Deus é o centro da vida e que nós vamos gravitar em torno dele, são necessárias 3 coisas. Eu estou lendo o Livro dos Espíritos, hein? A justiça, o amor e a ciência. Isso te lembra alguma coisa? Você está lembrando da questão que eu li aqui do livro Consolador? Questão, para quem está anotando, 271. O amor no centro, a
a justiça com a sua missão, a verdade com a sua tarefa. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Justiça, amor e ciência. Ciência no sentido de busca da verdade. Não ciência enquanto academia, enquanto instituição, enquanto título acadêmico. Não é isso. Não é isso. É ciência enquanto investigação da verdade. Porque senão nós corremos o risco de materializar a ciência. Aí acontece o que aconteceu uma vez, uma grande lição do professor Elias Barbosa. Ele chegou para o Chico e falou: Chico, montamos um grupo de estudo agora da obra de André Luiz, Chico. Só entra doutor. Pessoal estudioso mesmo, um grupo de estudo aprofundado. Aí o Chico: que pena, Elias, que pena. Jesus não vai poder participar do seu grupo. Aí o professor Elias Barbosa acho que se deu conta. Por quê? Porque o propósito dele era sincero. Ele queria um grupo de estudo aprofundado. O critério que ele adotou para selecionar quem entrava no grupo ou não é que é equivocado. Porque não é o título, é o amor pela verdade, é a busca da verdade que caracteriza o bom estudioso. Não o título. Não o título. Então ele diz, 3 coisas lhe são opostas. Ele vai dar o oposto. A ignorância. Então, se o Emmanuel diz que a verdade tem uma tarefa, qual que é a tarefa do Espiritismo no mundo? Extirpar a ignorância em todas as suas formas. A tarefa é extirpar a ignorância, o ódio e a injustiça. O ódio, que é o amor que adoeceu, e a injustiça. Pois bem, falou o apóstolo, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Olha aqui que o Paulo está dizendo. Fala, e aqui ele continua mesmo, né? Firme. Vocês estão mentindo quando exageram a severidade de Deus. E aí ele vai dizer aqui no finalzinho o seguinte: quem é de fato o culpado? Quem que é o culpado? O que é o culpado? É aquele que por um desvio, desvio de rota, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual que é o objetivo da criação? Está no início da mensagem dele. Gravitar em torno da unidade divina. Ou seja, existe uma órbita. Você, por um falso movimento da alma, muda a sua órbita de gravitação. Se afasta do objetivo da criação, vírgula, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Sim. Sabe qual que é o objetivo da criação? Paulo está dizendo isso. É cultuar harmoniosamente, sem exagero, sem excesso, o belo e o bem. Acabou com aquele conceito de pecado, de idade média, de inferno.
culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Isso aqui é 1857. Não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha nada. Aqui ele já está dizendo que Jesus é o padrão do homem que se fez à imagem de Deus. Jesus é o padrão da criatura que se tornou divina. Que se tornou divina. O que é o castigo? O que é o castigo? Ele vai responder: punição? Olha o que ele vai responder: a consequência natural derivada desse falso movimento. A consequência. Você saiu da rota, tem uma consequência. Tudo na vida tem uma consequência. Não precisa Deus castigar ninguém. Uma soma de dores necessárias para desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Meu Deus. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que o ser humano sofre, sente dor, para ele perceber o quanto que ele está feio. Eu não estou falando fisicamente, porque aí eu estaria perdido. Eu estou falando espiritualmente. Para você perceber a feiura do egoísmo, a feiura do orgulho, a feiura da prepotência, a feiura da maledicência, a feiura da violência. Quando nós nos afastamos do culto harmonioso, do belo e do bem, nós nos tornamos doentes. Isso não é Haroldo que está falando, é o benfeitor no livro No Mundo Maior, primeiro capítulo, segundo, naquele discurso dele. Os homens se transformaram em duendes do mal, criaturas horripilantes, porque se desviaram dos objetivos da criação. O castigo é o aguilhão que excita a alma. Porque você começa a dormir no erro. E o sofrimento te excita. Ele vê se mexe com você, sacode. Excita a alma pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, a essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Nessas páginas, Paulo resume todas as suas cartas. E é por isso que nós gostaríamos de encerrar esse estudo com essa reflexão de Paulo. Para dizer que as revelações, que a revelação da doutrina espírita tem um propósito: alterar a rota da nossa alma, colocar o nosso mundo íntimo, que é um planeta, cada ser humano é um orbe, é um mundo,
alterar a rota desse orbe, para que ele comece a gravitar em torno de Deus e se torne belo e bom. Beleza, perfeição, aprimoramento, primor e bondade. É o objetivo da mediunidade. E o médium verdadeiro